Agora em 2026, a primeira geração do Nissan Kicks completa 10 anos. Lembrando que ela chegou aqui no Brasil como o carro oficial das Olimpíadas do Rio. A nova geração, a segunda, do Nissan Kicks, foi lançada por aqui recentemente, mas isso não significa que a geração antiga saiu de linha. Inicialmente, ela mudou de nome de Kicks para Kicks Play e agora ela mudou de nome mais uma vez e se chama Kite. Por trás dessa carinha nova, de novo interior e alguns novos equipamentos, o que a gente tem aqui por baixo é de fato o Kicks original. Mesmo motor, mesmo câmbio, mesma mecânica, mesmos equipamentos, enfim, praticamente o mesmo carro. Mas se o Kicks foi um carro que fez bastante sucesso nesses últimos 10 anos, será que esse tapinha, esse facelift que a Nissan fez é suficiente para manter ele relevante por mais 5 anos aqui no nosso mercado, ou talvez até mais? Isso e muito mais a gente fala na nossa variação do Nissan Kite 2026 aqui no Drive On. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Mas já vamos começar aqui tirando o elefante da sala. Por que de achos que esse carro chama Kite e não Kicks? E olha, acho que não tem uma resposta única em relação a isso. Tanto é que esse carro, esse mesmo carro, em mercados emergentes lá na Ásia, continua se chamando Kicks. Mas aqui no Brasil e em outros mercados da América Latina, a Nissan teve um pequeno problema. A segunda geração do Kicks, focada principalmente para mercados de primeiro mundo, com mais equipamentos, também chegou aqui no nosso mercado e trazendo esse nome novo que é de fato o nome global da marca. E aí, a geração antiga do Kicks, que continuou sendo fabricada ainda com a cara antiga, mudou de nome para Kicks Play. Só que na hora que chegou essa nova cara aqui, eu acho que eles não quiseram chamar ele de Kicks Play porque são carros realmente muito diferentes. E talvez manter o nome Kicks em dois modelos de categorias, tamanhos e níveis completamente diferentes poderia gerar uma confusão no mercado. Então eles acabaram seguindo com o nome Kite. Talvez o ideal seria fazer o contrário, Chamava o Kicks novo de Kite, esse aqui de Kicks, enfim. Gerou uma pequena bagunça e gera uma certa dúvida nos compradores que vão olhar para esse carro pensando que é um modelo novo, mas na hora de entrar ali dentro, dirigir, entender um pouquinho mais, vão perceber que de fato a gente está levando um carro de 10 anos atrás. Mas isso por si só não é uma coisa ruim, afinal de contas o Kicks foi um dos melhores SUVs compactos que a gente teve nesses últimos 10 anos, não só no seu desempenho de venda, mas também nas suas características, com motor 1.6 super robusto, um câmbio CVT, um bom conjunto de equipamentos e principalmente espaço de sobra. Durante a avaliação vocês vão ver um pouquinho melhor sobre isso. Mas bom, estamos em 2026, Kicks já era, agora é Kite. E como que ficou a gama de versões desse carro? São no total 6 versões, o que mostra que a Nissan está querendo atirar para todo lado. A versão de entrada é a Active, focada principalmente para o público de pessoa jurídica e PCD. Acima dela a gente tem a versão Sense, que agrega alguns equipamentos, e a Sense Plus, que é uma versão Sense com equipamentos mais de segurança e tecnologia. Acima delas a gente tem a versão Advance, que já tem uma carinha um pouquinho diferenciada, com rodas diferentes, alguns equipamentos a mais, e a Advance Plus, que é exatamente essa versão que a gente está testando aqui, quase a topo de linha, que só é superada pela versão Exclusive, que é realmente o tudo que dá aqui no Kicks, que além do que a gente vai ver nesse carro que a gente está testando hoje, acrescenta mais equipamentos de segurança, câmera 360 e alguns pequenos detalhes ali de acabamento, como os bancos de vinil e também alguns detalhes ali na convivência de comodidade. Enfim, é uma gama bem grande, que mostra que o Kicks está querendo brigar desde as versões de entrada ali, de um Pulse, de um Tera, até as versões intermediárias ali de um Renegade ou um T-Cross. E vocês talvez tenham percebido que eu chamei o Kite de Kicks algumas vezes aqui durante essa sessão, e isso não é à toa, porque para a maior parte das pessoas esse carro continua sendo um Kicks de fato. Para manobristas, pessoas que vêm na rua, frentista, qualquer pessoa que olha esse carro na rua vai pensar, nossa, esse Kicks está meio diferente. E de fato, está aqui o seu principal desafio, Nissan. Como que as pessoas vão realmente reconhecer o Kite como um carro diferente do Kicks? E apesar de serem 6 versões no total, mecanicamente todos os Kites são exatamente iguais. Então o que a gente tem aqui por baixo do capô é o já conhecido motor 1.6 aspirado que a gente já tinha no Kicks anterior e também lá da época do Marte, e o câmbio é sempre um CVT. Bom, não vejo problema nisso, acho que o Kicks novo já tem um motor 1.0 turbo,
bem interessante, mas eu acho que isso faz parte da diferenciação entre os dois modelos. E a gente já teve também o Kicks da geração antiga com câmbio manual. Mas vamos ser sinceros, essa categoria não tem mais tanto apelo para esse público. O que é interessante aqui, apesar de ser um carro totalmente novo, né, essa mecânica antiga e confiável ainda reforça aquele grande potencial que o Kite tem com o carro de aplicativo. Só que ao contrário do Kicks, que é aceito tanto na categoria Comfort quanto também na categoria Black, o Kite não. O Kite está restrito à categoria Comfort. Por que a Uber fez isso? Eu realmente não sei, porque afinal de contas, espaço esse carro tem de sobra. Pois bem, por baixo do capô aqui, né, apesar de ser o mesmo motor, a configuração é um pouquinho diferente do que a gente encontra anteriormente, muito por conta de novas regras de emissão. Então aqui são 113 cavalos com etanol, 110 com gasolina, e de torque a gente tem aqui 15,1 no etanol e 14,8 com gasolina. Uma diferença pequena entre os tipos de combustível e também uma diferença pequena do que a gente tinha anteriormente. Se comparado ao Kicks que a gente testou há cerca de 2 a 3 anos atrás aqui no canal, ele basicamente perdeu 0,2, 0,3 kgfm de torque, que na prática não faz diferença nenhuma. O que é interessante falar aqui sobre esse motor? Mecanicamente é tudo bem simples aqui. Nada de injeção direta como a gente encontra nos motores da Honda, nada como um turbo igual a gente encontra no próprio Kicks mais novo e nada muito especial de acabamento. Como vocês podem ver, a pintura interna aqui do capô não segue o mesmo padrão da pintura externa e nem mesmo é pintado aqui nessa parte. E a mesma coisa quando a gente olha aqui para dentro do cofre. Toda a dianteira do Kite foi levantada aqui se comparada ao Kicks, então você percebe que ela é toda um pouco mais alta do que a carroceria que tem aqui para o lado, que lembrando é a mesma plataforma que a gente tinha no Nissan March. E aqui na frente, né, nesse bico um pouco mais longo que foi feito aqui, nenhum tipo de proteção, então é tudo realmente aberto. Isso vai fazer alguma diferença na prática? Com certeza não. Inclusive é um motor que parece ser bem fácil de fazer manutenção, porque espaço tem de sobra aqui, viu? E apesar de mecanicamente ele continuar sendo o mesmo carro que ele já era antes, aqui na frente a gente percebe várias diferenças. Seja o novo para-choque, a nova grade, o capô mais alto, mas principalmente os novos faróis. Que lembrando que já eram de LED no Kicks anterior, mas agora ele está em toda a gama de versão. Desde a versão de entrada ali, Active, que custa cerca de 115 mil reais. São faróis de parábola dupla, super funcionais e também tem o DRL. Só que vale ressaltar que ao contrário do Kicks novo, né, da nova geração do Kicks, maior e mais cara, o DRL é só esse pinguinho de LED aqui no centro. Essa parte lateral aqui, apesar de ter uma cara de DRL, é só um plásticozinho cromado para parecer os carros mais novos da Nissan. E estruturalmente pensando, também a gente está falando do mesmo carro. A porção central é toda exatamente igual a do Kicks, a gente percebe a frente mais alta, a traseira remodelada, mas aqui no meio é realmente um jogo de 7 erros para você perceber qualquer diferença com o carro anterior. E as dimensões também continuam as mesmas, com uma diferença ali de no máximo 1 centímetro. Continua sendo um carro de cerca de 4,30 m de comprimento e com 2,62 m de entre-eixos. Ou seja, um carro que tem um entre-eixos bem vasto e até um comprimento bem legal. Lembrando que ele não compete tanto com o T-Cross ou Renegade, ele compete mais com carros mais baratos e menores, como um Terra ou um Pulse. Realmente o espaço aqui, de novo, é o seu grande diferencial e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Além de ser um carro um pouco mais longo, a gente também percebe que o Kicks é um carro bem alto. Então a porta é bem grande, os vidros são grandes, o espaço interno para a cabeça também é muito bom lá no interior. A única coisa que eu acho que destoa aqui dessas dimensões avantajadas aqui do Kite é o fato que o carro tem apenas 41 litros de tanque de combustível. E como o consumo desse motor 1.6 ficou pior do que ele era antes, inclusive não é um carro exatamente econômico, a autonomia acaba sofrendo um pouquinho, o que pode ser chato para quem viaja muito ou então para quem trabalha com o carro andando no trânsito do dia a dia e precisa de reabastecer com certa frequência. E já que a gente está falando tanto que mecanicamente não é um carro que mudou de forma significativa se comparado ao Kicks, tá aqui uma coisa que mudou, o ajuste de suspensão. Segundo a própria Nissan, ele está um pouquinho diferente do que era antes, focado em fazer com que ele se torne um carro mais confortável. Na prática, a gente não percebeu muita diferença. E de fato, quando a gente olha o próprio conjunto de rodas, pneus, freios, suspensão, não tem muita coisa diferente. Na dianteira a gente continua tendo discos ventilados e atrás apenas o freio a tambor, como já era anteriormente no Kicks, e as rodas são aro 17, inclusive nas versões de entrada a mesma roda que a gente tinha antes no Kicks. Mas nessa versão Advance e também na versão exclusiva a gente tem uma nova roda com um design Blade, esse é o nome que a própria Nissan deu, que são rodas bem bonitas.
mas a dimensão de pneu é sempre a mesma, um 205/55/17. Aqui nesse carro um Pirelli Scorpion e nas outras versões provavelmente também o mesmo pneu. Inclusive medidas bem comuns, fáceis de achar e relativamente barata. Lembrando que essa é uma das principais diferenciais, um dos principais argumentos da Nissan aqui no Kite. Mas se mecanicamente pouca coisa muda, em relação aos equipamentos de segurança a gente tem algumas novidades. Infelizmente essa versão Advance Plus, que é quase a versão topo de linha, né, a segunda ali na escala, a gente ainda tem um sistema relativamente simples aqui de assistências. Então a gente tem frenagem automática de emergência e a gente tem o sistema de manutenção de faixa. Mas para por aí, de resto são 6 airbags e o que é obrigatório por lei. Porém, na versão exclusiva, a topo de linha, a gente ganha também a câmera 360, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado e também um piloto automático adaptativo. Aí sim, um pacote bem robusto. Um pouco estranho aqui, essa versão que era para ser uma versão mais completa, ainda ficar devendo esses equipamentos por uma diferença de preço tão pequena. Enfim, decisões aqui da Nissan. E já que a gente estava falando de ausências estranhas, de novo, essa versão aqui é a versão Advance Plus, a quinta das 6 versões, pensando da mais simples, da mais completa. E por aqui a gente não tem bancos de vinil e a gente também não tem um ar-condicionado digital. Duas ausências muito perceptivas aqui para um carro de uma faixa de preço já mais elevada e que quer brigar exatamente pelo seu bom custo-benefício. Pois bem, com exceção disso, a gente está falando de um carro que tem painel digital, central multimídia de 9 polegadas, um câmbio automático que tem também um modo esporte através de um pequeno botãozinho aqui na frente. A gente tem também vidros elétricos, retrovisor eletrocrômico, enfim, é um bom pacote de equipamentos. Mas aqui dentro, apesar de ser um carro visualmente diferente do que era o Kicks, com esse novo painel, a sensação ainda parece de uma coisa um pouquinho antiga. E o próprio acabamento também deixa um pouquinho a desejar. Vocês devem se lembrar que o Kicks foi um dos carros prepulsores aqui no Brasil de enxertos de tecido no painel. Era um diferencial muito grande na época do seu lançamento e algo que várias outras marcas vêm seguindo nos últimos anos. Mas por algum motivo aqui no Kite eles abriram mão disso, então todo o painel agora é de plástico duro, né? Então um preto num preto num preto, apenas com uma barra texturizada aqui na parte central, mas um acabamento significativamente mais simples do que a gente tinha anteriormente. Como o carro também não tem banco de vinil, o volante também não tem nada, então é um volante direto no plástico. E na porta, por incrível que pareça, aqui sim a gente tem um pedacinho de vinil. E até que é um pedaço bem grande, né? Toda essa seção intermediária aqui, olha, é de um vinil acolchoado exatamente no lugar onde você encosta o seu cotovelo, encosta o seu braço, o que passa uma sensação de conforto um pouquinho melhor. Mas o fato de ser preto no preto, no preto, no preto, apenas com a maçaneta cromada, de novo, mostra que é um carro simples. E algumas coisas também mostram aqui os sinais da idade, como por exemplo os controles aqui dos vidros elétricos, que também são os mesmos que a gente tinha em Versa e Marte há cerca de 15 anos atrás. O lado positivo é que a ergonomia aqui continua sendo muito boa. A gente não tem exatamente os mesmos bancos que a gente tinha no Kicks anterior. A própria caixa de som da Bose com sistema Premium que a gente tinha anteriormente não é mais oferecido por aqui, mas a ergonomia do carro continua sendo muito boa. Então reparem, olha, eu tenho 1,77 m e olha como que o banco é longo, né? Eu tenho cerca de um dedo entre o final do banco e o meu joelho, uma posição de pedal aqui super confortável, um bom apoio aqui do lado esquerdo, né? Um terceiro ou quarto pedal aqui para você ficar com a sua perna. Um volante que também fica em uma posição boa, ele é levemente descentralizado, mas ele tem controle, tem ajuste tanto de altura quanto de distância e um campo muito bom, então é bem fácil de você achar a sua posição aqui dentro do Kite. E o banco também tem ajuste de altura, é um ajuste milimétrico, né, através dessa pequena alavanca aqui. E claro, né, se você quer deixar numa posição mais alta, você não vai ter problema aqui com o espaço da cabeça, porque repara, ele é um carro muito alto, eu tenho um palmo entre a minha cabeça e o final do teto. De fato, a ergonomia aqui continua sendo um ponto positivo. E para aquelas pessoas que gostam de botão, aqui a gente tem de sobra. É botão no volante, botão no painel, controle do ar-condicionado, nos vidros, tudo aqui é através de botão. Por um lado, passa uma sensação de um carro um pouquinho mais antigo, mas por outro lado, faz com que a usabilidade seja bem fácil no dia a dia. E entre diversas pequenas novidades que a gente encontra aqui no Kite do seu anterior, provavelmente as duas que mais chamam a atenção é a central multimídia nova de 9 polegadas da Pioneer, que lembrando é uma coisa exclusiva das versões de topo, e também um painel 100% digital, que lembrando também é algo exclusivo da versão de topo. Mas apesar de no primeiro momento parecer ser algo positivo, vocês vão perceber que na hora que a gente vai realmente testar esses dois equipamentos aqui, não é exatamente uma boa notícia que a gente tem aqui.
E esse conjunto de telas que a gente encontra aqui é o mesmo que a gente também vê nas versões de entrada do novo Kicks. Um carro que, lembrando, é bem mais caro aqui do que o Kite. E, bom, eu, para falar a verdade, prefiro a solução que a gente tinha no Kicks antigo, que a gente ainda tinha essa tela digital que a gente tem aqui agora, mas onde a gente tem essa tela simples aqui, olha, do lado direito, 100% digital, antes a gente tinha um conta-giros analógico, que era bem bonito. Eu acho que era um design um pouco mais atual, um pouco mais rebuscado, trabalhado do que a gente tem hoje. E basicamente o que a gente tem aqui, do lado direito é uma tela estática, que sempre mostra ali a autonomia e a quilometragem do carro. E aqui do lado direito a gente tem uma tela configurável, onde a gente consegue ver conta-giros, a gente consegue ver também 3 opções aqui de consumo, e aqui também clicando no OK a gente vê o histórico 1, histórico 2 e D do reabastecimento. A gente tem um econômetro, a gente tem também um consumo de combustível nos últimos minutos, acho que isso é legal aqui quando você está numa estrada, por exemplo. A gente também tem aqui algumas funções de temperatura do motor e pressão dos pneus. Tem também aqui algumas informações de... Cara, eu não sei, isso parece uma coisa de GPS, mas que não está funcionando, não está integrado. Tem também a função de música, né? Então aqui você consegue ver que a gente está ouvindo a música 3123456789012345 12345678901 12345678901 12345. E como você pode imaginar, isso não é o nome da música que eu estou ouvindo, né? Vocês vão perceber que a integração entre central multimídia, painel e volante aqui desse carro não está funcionando muito bem. E aqui eu tenho dúvida se é realmente uma questão por ser um carro pré-série, de imprensa, pré-lançamento, ou se é algo que afeta todos os novos Kites. Mas enfim, vamos continuar aqui no painel. Indo aqui para o lado, a gente também tem aqui algumas informações sobre o sistema de assistência de direção, então seja o aviso frontal ou também o de faixa. E por fim aqui a gente tem algumas configurações bem básicas do carro, né, para você zerar o sensor de pressão de pneu, configurar modo eco, relógio e algumas outras coisas bem simples aqui, direto no painel. Mais uma vez, a gente volta aqui para o conta-giros. É um conta-giros digital, mas ele mostra de uma forma bem rápida e com visualização também bem simples. É um bom computador de bordo, eu acho um painel de leitura fácil. Ele às vezes dá um pouquinho de reflexo, a qualidade da tela não é das melhores, é apenas ok. Mas acho que esse fato deles colocarem essas duas telinhas aqui é um pouquinho estranho. As versões de entrada do Kite continuam tendo um painel manual, né, analógico, com um computador de bordo no centro, que eu acho que visualmente é mais agradável do que esse painel que a gente tem aqui, apesar de que pensando em funções aqui de fato a gente tem um pouquinho coisa a mais. E a central multimídia ela vai mais ou menos por essa mesma linha. Como eu comentei com vocês, né, a versão antiga continua tendo o mesmo painel que a gente já tinha ali, a mesma central multimídia que a gente já tinha no Kicks antigo, de 8 polegadas, enquanto as versões topo de linha tem essa nova central de 9 polegadas da Pioneer. Mas aqui, de fato, não é um upgrade que faz muito sentido. Talvez a única grande novidade que a gente tem aqui é o fato que ela tem espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, coisa que a central antes não tinha no Kicks e também continua não tendo no Kite de entrada. Mas fora isso, é bem uma central com cara de aftermarket, né, de algo que você adiciona como acessório. O botão de câmera, por exemplo, ele não funciona, ele só funciona de fato na hora que você engata a ré. E aqui a gente ainda tem uma câmera com uma qualidade bem ruim, e aqui um desenho de sensor de estacionamento como se ele tivesse dianteiro e traseiro, mas de fato ele só tem o sensor traseiro. Ainda em funções que parecem não fazer muito sentido aqui na tela, né? Quando a gente olha aqui no menu, a gente consegue ver algumas funções aqui de Car Features, né? Então a gente tem um Parking Assist, o sensor de estacionamento, que de novo, ele é só traseiro, não é dianteiro e traseiro. A gente tem também aqui a função de informações do veículo, onde a gente basicamente vê um desenho de um carro genérico aqui, com um lugar onde você consegue ver abertura de porta e coisas desse tipo. A gente consegue ver uma tela de medidores, onde a gente tem um conta-giros que tem um lag absurdo. Não sei por que a gente tem esse tacômetro repetido aqui, porque o do painel ali já funciona super bem. E a gente tem também funções de clima, e aí você pode pensar, pô, então a gente está falando de um carro que tem aquecimento, ventilação do banco, ar digital, dual zone, e que você consegue colocar na temperatura de 57,5 graus Celsius o ar-condicionado. Então basicamente você está assando aqui pelo lado de dentro do carro, mas não é.
Então, de novo, eu não sei se é algo específico desse carro aqui, que é um pré-série, um carro de imprensa, ou se todos os kites também sofrem desse mesmo problema, mas essa versão ela não tem ar-condicionado automático e nem na versão de topo o ar-condicionado é de 2 zonas. O que a gente tem aqui é realmente um ar manual aqui, que funciona super bem, eu acho que não tenho grandes críticas aqui em relação a ele, mas essa tela ela não é funcional, os botões eles simplesmente não funcionam, nada acontece quando a gente clica aqui. E esse mesmo problema a gente percebe em outras coisas, como por exemplo o controle do volume, que a gente consegue fazer através desses botõezinhos touches aqui do lado esquerdo, mas os controles do volante não funcionam. Inclusive, os controles do volante não funcionam para nada, o de passar música não funciona, o de volume não funciona. Aqui o que a gente tem é realmente só os controles ali da central multimídia. Alguma coisa muito errada aconteceu nessa configuração daqui da central. E na hora que a gente entra aqui para ver, o que a gente tem de fato é uma central aftermarket. Na hora que a gente olha aqui em sistema, por exemplo, a gente consegue ver que a gente tem aqui uma interface feita para um Kicks 2019, mas se você quiser colocar aqui para um carro, um Audi A3, por exemplo, você consegue, o que não faz sentido nenhum. E ainda dentro dessas telas de configuração aqui, a gente também tem aqui um botão para configurações do volante, que tem aqui com adaptador ou sem adaptador. A gente tentou clicar aqui para ver se ele passava a funcionar, mas ele continua não funcionando. Então, tem alguma coisa errada de configuração aqui dessa central, mas me parece um serviço especialmente pouco porque essa central multimídia aqui é exclusividade das versões topo de linha. E eu, sinceramente, preferia ter a central antiga da Nissan, mesmo que ela não tivesse o espelhamento sem fio igual que a gente tem aqui. Mas se você já conhece o Kicks antigo, né, com certeza o espaço interno aqui do kite não vai surpreender você. Porque de fato ele é muito bom, mas é exatamente o mesmo que a gente já encontrava antes. Então olha, eu tenho 1,77 m, estou sentado de uma forma bem correta aqui. Na minha cabeça eu tenho cerca de 5 dedos aqui até o teto. No meu joelho eu tenho cerca de 7 a 8 dedos aqui até o banco da frente, com um bom espaço para o pé e ainda um bom espaço lateral. É um carro realmente muito espaçoso. Não é à toa que motoristas de aplicativo e taxistas gostam tanto aqui do Kicks. Mas também não tem muito o que falar, porque Kicks ou Kite é tudo basicamente a mesma coisa. Sinto falta aqui dessa versão Advance Plus, né, de novo, a quinta das seis versões do carro, não ter aqui um banco de vinil, mas o banco de tecido que a gente tem aqui tem uma qualidade boa, não é um tecido extremamente áspero, ele é gostoso, confortável de sentar, tem essa texturinha aqui na parte central também que dá uma diferenciada do carro, passa uma sensação de algo um pouquinho mais premium, mas continua sendo um interior bem simples aqui atrás, né? A gente não tem porta-revista do lado do motorista, só um pequeno porta-revista aqui do lado do passageiro, a gente não tem saída de ar traseira, apenas 2 saídas USB-C, e de comodidade acaba por aí, porque de fato não tem grandes coisas. Mas ele tem alguns diferenciais bem interessantes e até curiosos aqui para a categoria. O primeiro ponto é que apesar de ter um vidro bem grande, bem alto, né, por conta desse quebra-vento falso aqui na parte traseira, a gente tem um vidro que abre até o final, o que dá uma sensação de um carro mais arejado aqui do lado de dentro. E na hora que você abre a porta, cara, aqui fica uma das grandes surpresas. Nessa categoria aqui dos SUVs compactos de entrada, eu não lembro de ter visto nenhum outro carro que tem uma faixa de tecido aqui na porta. E olha, é exatamente o mesmo vinil acolchoado que a gente tem ali na frente. E numa aplicação bem extensa também. Algo, de novo, bem curioso e raro de ver nessa categoria. O controle aqui dos vidros também está direto na porta, né, como deve ser. E eles são automáticos de um único toque. Então, algo legal aqui que não é exatamente comum entre os carros japoneses. Mas de cor é tudo preto no preto no preto, com exceção da maçaneta que tem esse detalhezinho cromado. A gente tem um porta-garrafa aqui, um pequeno porta-objeto, e lá na frente também os porta-objetos não são tão vastos. A gente tem um espaço na porta, a gente tem um encosto ali também no console central, né? 2 porta-copos, a gente tem um apoio de braço, mas sem grandes características ou diferenciais nesse sentido. Realmente onde ele chama atenção aqui é no latifúndio para as pernas. Para as pernas, mas também para os ombros, né? O Kicks ele não é exatamente um carro estreito. Então, se você sentar um pouquinho mais aqui para o canto, né, mais para próximo da perna, da porta, você consegue levar 3 passageiros aqui com um conforto decente aqui em viagens na cidade. Mas assim como qualquer outro SUV compacto, é idealmente um carro para 4 pessoas. E para transportar 4 passageiros, aqui realmente o conforto não vai faltar. Mas bom, a gente precisa ser justo também que um dos principais pontos chatos aqui do Kicks era a sua espuma muito mole no banco traseiro. E especialmente como é um carro que a gente vê muito rodando como Uber, motorista de aplicativo no geral e taxista, esse banco mole com o tempo acaba cedendo e fica especialmente ruim.
Infelizmente a Nissan não mexeu nisso, então o banco continua bem mole e na hora que você sai, olha, ele dobra, repara, ele dobra bastante aqui na hora que você desce, o que acaba sendo um pouquinho chato aqui e faz com que o banco, com o passar do tempo, fique com uma cara de coisa usada, mais rápido do que ele deveria. Falando de porta-mala, né, se a gente não tem novidades por dentro, se a gente não tem novidades na medida, no porta-mala a gente também não vai ter novidades, né? Então a gente continua tendo um porta-malas simplesmente enorme e com o mesmo padrão de acabamento que a gente já tinha anteriormente. Então a gente tem um patente de plástico aqui na parte de baixo, a gente tem uma cobertura de feltro todo na parte de dentro, a gente continua tendo bancos bipartidos, também cobertos em feltro. A gente tem nessa versão aqui a tampeta, exatamente o mesmo modelo que a gente já tinha no Kicks. E o acabamento aqui na parte de cima continua sendo totalmente em plástico, mas infelizmente com puxador apenas de um dos lados. E lembrando que isso não é sobre ser destro ou canhoto, isso é sobre a posição que você para na sua garagem. Se você tem uma garagem apertada e você está saindo aqui do lado do motorista, é muito mais prático você fechar por aqui do que ter que fazer esse movimento até o outro lado. Pensando em colisão, né, aqui a gente continua tendo o para-choque um pouquinho saltado aqui na parte traseira, para evitar aquelas típicas pancadas aqui no porta-mala traseiro. Enfim, é um bom espaço. A gente continua tendo também iluminação interna, né, uma luzinha amarela do lado esquerdo e os mesmos 432 litros de antes. Mas se teve uma coisa que mudou aqui no Kite, se comparado ao Kicks, é o seu step. A gente sempre teve step temporário aqui, antes era um pneu 185, agora a gente tem um daqueles pneus fininhos 125. Vai fazer alguma diferença na prática? Provavelmente não. Aqui na traseira também, além do novo design aqui, desse escrito Kite grandão aqui, da placa também que saiu da tampa do porta-mala e foi para o para-choque, a gente tem esse novo conjunto óptico aqui na traseira, né? Ele continua tendo esse visual emendado que a gente já tinha também no Kicks anterior, mas agora ele é em LED. E eu acho que o visual ficou bem bonito, especialmente nessa cor azul aqui, é um azul bem fechado, bem escuro, ficou legal. Essa lanterna acaba chamando um pouquinho de atenção e passando um visual de um carro um pouquinho mais moderno. O que, lembrando, é muito importante porque já são 10 anos de estrada aqui, desde o lançamento do Kicks lá na Olimpíada do Rio. Mas bom, se tudo parece um Kicks, será que dirigindo também é um Kicks? Bora fazer esse teste? Mas já começo falando que a partir daqui é por botão desde a versão de entrada. Então são detalhes pequenos, mas ele tem algumas novidades sim. E olha, acho que a primeira coisa que vale comentar aqui do Kite é o seu diâmetro de giro. Lembrando que é um carro que tem um entre-eixos longo, né? 2,62 m e olha só, o diâmetro de giro deles tá na faixa dos 10 metros baixo. Então isso ajuda bastante na manobrabilidade do carro. Uma pena que, infelizmente, aqui a gente não tem nessa versão a câmera 360, ela é uma exclusividade da versão exclusive, né? Que é a topo de linha. Que eu acho que se você somasse a câmera 360 com esse diâmetro de giro, cara, é um dos melhores carros para se manobrar hoje aqui no Brasil. Mesmo com 4,30 m, né, um carro um pouquinho mais longo do que a maioria dos SUVs compactos menores, né, ainda assim um carro muito fácil de dirigir na cidade. E essa sensação de carro fácil de dirigir é o tema central aqui do Kite em todos os aspectos. Acho que primeiro de tudo, né, a gente tem um motor aqui que é aspirado em uma categoria onde a gente tem carros com motores turbo. E o carro com motor turbo, óbvio, ele vai ser mais potente, vai ter mais torque, ele tem as suas vantagens. Mas o carro aspirado também tem os seus pontos fortes também. E acho que o principal ponto do aspirado e que mais chama atenção aqui é de fato a sua linearidade e suavidade. Esse câmbio CVT ele mantém rotações bem baixas, é um carro que apesar de ter um pico de torque na faixa dos 4.000 RPM, tem um bom torque em baixa rotação. E na hora que você precisa de um pouquinho mais de desempenho, né, na cidade mesmo, sem grandes aceleradas, qualquer coisa do tipo, mas você pisa um pouquinho mais fundo, o câmbio sobe a rotação de uma forma super ágil, super suave e faz com que o carro tenha uma potência, um desempenho muito legal e um conforto muito bom aqui de rodar também. A direção também, além de ser uma direção que tem um bom diâmetro de giro, é uma direção leve e a suspensão também é toda muito macia. Ela tem aqui uma pegada um pouco mais pro firme, né? Então não é uma suspensão boba, bamba, qualquer coisa desse tipo. Ela vai te passar uma sensação de segurança boa, mas é uma suspensão também muito confortável. Então é um carro muito suave, fácil de dirigir. Eu acho que isso
era um dos pontos positivos do Kicks e continua sendo aqui no Kite, um dos diferenciais na categoria e uma das coisas que faz algumas pessoas gostarem tanto aqui do carro. Mas bom, apesar aqui desses pontos positivos, ele também tem algumas coisas chatas. A direção, por exemplo, ela até volta para o centro, mas ela demora bastante. A suspensão, repara que em alguns momentos ela é um pouco ruidosa e principalmente em valeta ela acaba batendo um pouco. Em quebra-molas, mesmo em velocidades mais altas, olha, não é de todo ruim, mas de novo, também faz alguns barulhinhos. O isolamento do carro como um todo não é muito bom. Eu acho que isso é uma das coisas que mostra a origem simples aqui do Kite, que lembrando, é feito na mesma plataforma do Nissan March, um carro que era um carro de baixo custo e que também é um carro bem mais antigo. Então você percebe bastante barulho da suspensão trabalhando, né? O tum-tum, tum-tum dos coxins, dos amortecedores e tudo mais. E você também percebe em algumas situações o barulho do motor entrando aqui dentro. Então, olha, só mostrando a suspensão para você, olha, tum-tum, ele vai sempre fazendo um barulhinho. Além, é claro, de alguns barulhos de acabamento, vindo principalmente dos bancos traseiros e também do porta-mala. Lado positivo, porém, é que apesar do motor aqui ser um pouquinho ruidoso e o barulho entrar aqui um pouquinho na cabine, esse câmbio CVT sabe lidar muito bem com a potência e torque que ele tem disponível aqui. Acho que é fácil fazer uma comparação quase que óbvia aqui com o CVT da Honda, que é usado ali no HR-V, no WR-V e também no City. E por lá a gente tem um CVT que dispara com muita facilidade. Então você precisa de um pouquinho mais de potência, né? Ele vai jogar a rotação lá para cima e vai ficar com aquele barulho cansativo de enceradeira, sabe? Daquela rotação que não se move. E, bom, isso é bem chato, isso incomoda bastante na hora que você está dirigindo. Aqui, por outro lado, não, a gente tem um CVT muito mais bem configurado. É óbvio, você precisa de potência, olha, estou pisando leve, vou pisar fundo em 3, 2, 1. Ele sobe a rotação rápida, mas ele simula a marcha. Então isso faz com que você tenha uma sensação auditiva muito mais agradável aqui pelo lado de dentro. Acho que é um câmbio CVT bem ok, respostas super rápidas, um acelerador também com uma resposta muito rápida, coisa que é pouco comum ali nos carros com câmbio CVT, principalmente quando a gente soma um câmbio CVT junto com motor turbo, que é o caso, por exemplo, ali dos carros da Fiat. Aqui não, aqui toda a resposta é muito boa. O lado contrário aqui que a gente tem é que, óbvio, com pouco mais de 110 cavalos aqui, menos de 16 kg de torque, não tem como fazer milagre aqui. É um carro com pouca potência e torque máximo. Então, em situações de carro cheio, de estrada, aqueles momentos onde você exige esse pouquinho a mais do carro, ele com certeza vai sofrer. E aqui ele sofre de diversas formas. Ele sofre fazendo um pouco mais de barulho, ele sofre não conseguindo atingir velocidades rápidas altas com uma velocidade muito boa. Enfim, aquelas situações normais, típicas de limitações de motores mais fracos. Mas isso você vai perceber muito mais numa situação de estrada, de via expressa, numa ultrapassagem, numa entrada de alça, coisa desse tipo. Porque na cidade, realmente, o que você tem aqui de impressão é de um carro ágil. Porque, de fato, além de ter um motor aqui com um bom torque bem linear, você também tem um câmbio CVT que é muito esperto e que sabe trabalhar bem com as rotações. Seja rotações baixas para evitar som, evitar ruído na hora que você está pisando de leve, ou seja, as rotações mais altas com simulação de marchas na hora que você exige aqui um pouquinho mais de desempenho para fazer uma ultrapassagem na cidade, alguma coisa do tipo. E já que a gente está comparando aqui o Kite diversas vezes com o Kicks, né, que era sua versão anterior, e eu acho que boa parte das pessoas que consideram comprar o Kite são exatamente as pessoas que eram proprietárias de um Kicks um pouquinho mais antigo, acho que vale fazer algumas ressalvas importantes aqui. No nosso mercado nacional nos últimos anos, diversos carros têm ficado com uma resposta de acelerador muito mais lenta do que é o desejável. Algumas pessoas exageram falando que isso é um absurdo, que o carro é letárgico, que isso é perigoso. Eu acho que não chega a tanto. Mas o fato é que aqui no Kicks a gente tem uma pegada de resposta de acelerador muito mais parecida com os carros nacionais de 5, 10 anos atrás. Então uma resposta muito mais direta, muito mais rápida. Para aquelas pessoas que se incomodam com esse comportamento de delay que a gente encontra nos novos motores, principalmente 1.0 turbo, com os novos câmbios CVTs, aqui você pode ficar tranquilo. E outra característica também, que era comum dos Kicks mais antigos, que é na hora que você tira o pé do acelerador, você sentir que o carro continua acelerando um pouco,
Isso muito por conta do câmbio CVT, né, que é aquele tempo ali dele realmente mover as polias para tirar essa aceleração do carro. Aqui parece que isso praticamente deixou de existir. O câmbio hoje é muito mais ágil do que ele era antigamente. Então no momento de uma aceleração um pouquinho mais forte, você tira o pé do freio, o pé do acelerador, parece que o câmbio praticamente entra em ponto morto. Ele não desacopla, mas ele joga a rotação para baixo muito rápido. Então, óbvio, né, como qualquer câmbio CVT, você ainda tem aquela sensação do carro ficar um pouquinho acelerado durante, sei lá, meio segundo depois que você tira o pé. Acho que isso faz sentido até por conta de emissão de poluentes também. Mas aquele delay que incomodava e que passava uma sensação de insegurança que a gente encontrava no Kicks há 5, 10 anos atrás, definitivamente não acontece aqui. A impressão geral que o carro passa aqui, né, sensação de freio, acelerador, direção, motor, câmbio, é muito parecida com o Kicks, mas de fato um Kicks mais refinado. Acho que isso é algo importante de ressaltar. Para quem tem um Kicks recente, né, igual o que a gente testou há pouco tempo atrás, era um modelo 2023, nesse caso, acho que a troca não se justifica. A experiência que você vai ter aqui é basicamente a mesma, sem grandes diferenciais. Mas se você é dono de um Kicks, modelo mais antigo, seja porque está muito rodado, ou você quer uma versão mais equipada, ou até mesmo você se incomoda com alguma dessas características antigas do Kicks, definitivamente aqui você tem um modelo bem mais evoluído. No fim, um carro bem gostoso e bem agradável de dirigir. Lado negativo, porém, é que o consumo de combustível aqui não é tão bom quanto era anteriormente. E a atualização que teve ali em 2024 a 2025 com a PL8, né, o novo arcabouço de regras de emissão aqui do Brasil, fez com que o Kicks ficasse mais beberrão na cidade, mas principalmente na estrada. O Kite também, por conta da frente mais alta, acaba não ajudando muito nisso. E por não ter aqui um start-stop ou qualquer tipo de hibridização, coisa que tanto o Kicks quanto o Kite já tem lá na Ásia, não tem como fazer milagre. Então o que a gente encontrou de consumo aqui nesse carro? Números bem parecidos com o que a gente já tinha encontrado no Kicks, mas infelizmente aqui um pouquinho piores. Na cidade, né, com consumo pesado, né, pegando muita rua de bairro, bastante trânsito, também usando ar-condicionado, pode esperar um consumo no etanol, que é o combustível que a gente testou aqui, na faixa dos 4 km por litro. É um consumo ruim, mas não chega a ser um consumo absurdo. A gente está falando de situações realmente bem severas dentro de São Paulo. Então outros carros também não conseguiriam fazer um consumo muito melhor sem usar de hibridização ou qualquer coisa desse tipo. Passando por um consumo médio, né, então ainda pegando ruas de bairro, mas misturando um pouco com a avenida, com um trânsito um pouquinho mais leve, pode esperar um consumo na faixa dos 6 km por litro no etanol. De novo, não é um consumo muito ruim, mas poderia ser melhor e inclusive é um consumo cerca de 0,5 km por litro pior do que a gente tinha no Kicks antes de virar Kite. E quando a gente fala aqui de uma situação mais branda, né, então rodando final de semana, trânsito mais desimpedido, muitas avenidas, pode esperar algo aí na faixa dos 9 km por litro. Nessa situação, um consumo muito parecido com o que a gente encontrava também no Kicks ali antes de virar o Kite. Dessa vez a gente não conseguiu testar o carro na estrada, mas quando a gente tinha testado o Kicks há pouco tempo atrás, a gente tinha chegado em números na faixa dos 11,5 km por litro. Baseado no número do Inmetro e também no que a gente está percebendo aqui na estrada, na cidade, pode esperar um consumo médio aí no etanol na faixa dos 11 km por litro. Acho que esse é um ponto importante de ressaltar. Câmbio CVT com pouca potência e um carro muitas vezes pesado por conta de vários ocupantes e mala, consumo na estrada é onde esse carro mais vai sofrer. Então, definitivamente, se nos outros números ele até são perdoáveis e aceitáveis aqui pela proposta do carro, na estrada esses 11 km por litro deixam bastante a desejar. É um carro que poderia sim ser mais econômico e na hora que você olha para os seus concorrentes com motores 1.0 turbo mais potentes e boa parte das vezes também com câmbios automáticos, automatizados, mais ágeis, o consumo lá vai ser sempre melhor. E chegado ao fim da nossa volta aqui com o Nissan Kite, chegou a hora de falar os nossos pontos positivos e negativos para o novo SUV compacto da Nissan. E vocês vão perceber que, assim como eu chamei ele de Kicks diversas vezes durante esse vídeo, os pontos também não são muito diferentes do que a gente tinha no modelo antigo. A começar pelo seu primeiro ponto positivo, que definitivamente é o seu excelente espaço interno. Esse sempre foi o grande trunfo do Kicks. É um carro que veio de uma plataforma de uma origem simples ali do Marte, mas que o espaço interno é muito melhor do que a versão hatch. E na hora que a gente compara com outros carros SUVs
subcompactos, né? Eu não gosto muito dessa terminologia, mas você compara ele com um Pulse, com um Thera, com um Kardian. De fato, o que a gente tem aqui é um latifúndio na parte traseira. É um carro que tem uma largura ok, mas um espaço muito bom para a cabeça, bem razoável para as pernas e um conforto bem ok para os bancos. Além de ter um bom espaço aqui pelo lado de dentro, a gente também tem um excelente espaço no porta-mala. O maior porta-mala dessa categoria. Um espaço que vai rivalizar até mesmo com SUVs cupês. São 432 litros, é coisa pra caramba. E apesar aqui de agora a gente ter aquele pneu step mais fininho, né, 125, na prática isso não muda nada, continua sendo um carro com espaço muito bom ali no porta-mala. E o terceiro ponto positivo dele também é algo que a gente carrega desde a época do Kicks. É um carro muito suave, muito gostoso, muito fácil de dirigir. É um carro que tem uma direção leve, é um carro que apesar de não ter um motor potente, tem respostas rápidas dentro da cidade e também um dos melhores câmbios CVTs que a gente tem do nosso mercado. Um câmbio rápido, de respostas rápidas, que na hora que você pisa fundo simula marcha. Enfim, um carro bem gostoso de dirigir, bem fácil de dirigir. Uma suspensão que também trabalha muito bem em valetas, quebra-molas, ruas ruins, mas que tudo isso, apesar de muito confortável, traz também o seu primeiro ponto negativo, que é a simplicidade. E a simplicidade começa na mecânica. É um carro que faz alguns barulhos de acabamento, que tem uma suspensão que é apenas um pouco ruidosa em alguns momentos, que tem um motor que também faz com que o barulho invada um pouco a cabine em algumas situações. Essa simplicidade vai também para o acabamento, que é ótimo, tem aqui tecido na porta traseira, acho que isso é bem interessante, mas que aqui a gente está falando de um carro que não tem um painel emborrachado, que faz alguns barulhos de acabamento, principalmente na parte traseira. Enfim, é um Marte, é um carro que vem de uma origem simples e de uma plataforma que já é significativamente antiga. Isso já era um problema no Kicks e continua sendo um problema aqui no Kite. Junto dessa simplicidade, a gente também vai criticar aqui os seus equipamentos. Eu acho que para as versões de entrada, o Kite tem um preço super competitivo. E o conjunto de equipamentos dessa versão aqui, para falar a verdade, não é ruim. Mas por 150 mil reais, que é a etiqueta pedida por esse carro, que chega a 152 mil quando a gente coloca aqui também a cor, esse azul, fica devendo várias coisas. Ele deve um ar-condicionado automático, ele deve também um banco em vinil, ele deve aqui diversos equipamentos de segurança que a gente só tem na versão exclusive, que a gente encontra na concorrência, mas principalmente ele fica devendo uma central multimídia boa. E eu acho que esse aqui é o seu terceiro ponto negativo. A ideia da Nissan de trazer essa central multimídia Pioneer aqui para as versões topo de linha, apesar de ter adicionado o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que sem dúvida alguma são adições muito boas, cara, definitivamente não foi uma ideia legal. É uma central multimídia que trava, é lenta, não funciona todas as funções e tem uma carinha de acessório colocado na concessionária. De novo, em uma faixa de preço onde a gente já tem um Thera ali, por exemplo, com uma central multimídia da Volksplay, ou então um Pulse ali com a Connect Me da Fiat. Enfim, excelentes centrais multimídias em uma faixa de preço até inferior aqui a ele. O Kite foi uma atualização interessante e muito bem-vinda para a linha da Nissan. Eu acho que ele traz diferenciais interessantes, um visual novo, que justificam aqui a sua existência por mais alguns anos. Não é à toa que a Nissan, além de fabricar esse carro no Brasil, também está exportando ele para outros mercados na América Latina e também vai ser um modelo global vendido em outros continentes. Mas aqui no Brasil especificamente, ele tem um grande desafio, que é brigar ao mesmo tempo em duas categorias distintas. Por ter 6 versões e uma amplitude de preço muito grande, as versões de entrada do Kite vão brigar com os SUVs subcompactos, com o Thera, com o Pulse, com o Kardian. E dentro dessa categoria, dentro dessa faixa de preço, ele tem claramente um grande diferencial, que é o seu espaço interno e porta-mala, que só vai conseguir ser rivalizado pelo Citroën Basalt. Só que nessa versão topo de linha, né, assim como também as outras versões mais caras aqui do carro, ele já tem um desafio muito grande. Ele não briga mais com Pulse, Thera e Kardian, ele vai começar a brigar ali também com um T-Cross, com um Creta, com outros SUVs compactos bem maiores e que não vão fazer com que ele tenha um grande diferencial. E dentro dessa faixa de preço, dentro dessa categoria, ele parece simplesmente um carro antigo e desatualizado, apesar da carinha nova. Então, a minha dica para você aí que está pensando em comprar um Kite é compre uma versão de entrada. Não gaste os 30 mil reais aqui a mais para levar, 30 mil reais a mais para levar essas versões de topo. Primeiro porque você não leva conteúdo suficiente para justificar os 30 mil reais
E segundo, porque na hora de revender esse carro daqui a 3, 4, 5 anos, você não vai conseguir recuperar esses 30 mil reais que você gastou. E eu acho que essa é a grande conclusão aqui do Kite. Um ótimo carro, mas que poderia ter parado ali nas versões anteriores, porque nessa faixa de preço a gente já tem até mesmo um novo Kicks aqui brigando, que nem se compara, é realmente um carro muito, mas muito superior. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa avaliação do novo Nissan Kite. Manda aqui nos comentários qualquer dúvida que você ficou. Caso você seja proprietário de um Kicks ou de um Kite, também manda a sua impressão aqui sobre o carro. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On, ou nas quartas-feiras, de vez em quando, lá no Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.